Então vamos lá para a nossa aula de termos de oração. Lembrando, pessoal, olha, quando a gente fala de termos de oração, os termos se dividem em três tipos: termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, certo? Então, quais são os termos essenciais, Tiago? Bom, os termos essenciais são sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais. Tiago, e por que recebem o nome de termos essenciais? Porque sem eles a oração não é formada. Poxa, Tiago, mas não existe oração sem sujeito? Porque quais são os termos essenciais? Só são dois: sujeito e predicado. Mas não existe oração sem sujeito? Vamos dizer assim que 99% das orações trazem sujeito, mas 100% vai trazer predicado. Então o predicado é fundamental para a formação de uma oração, né? O sujeito é fundamental? Sim, mas há casos de exceção, porque existem orações sem sujeito. Tudo bem? Então, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Eu vou começar falando sobre tipos de sujeito. Primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. E aí você tem que ter cuidado, por quê? Porque o sujeito simples só traz um núcleo. O sujeito simples só traz um núcleo. Tiago, o que é núcleo? É a palavra principal do sujeito. É aquela que carrega o significado do sujeito, geralmente representada por um substantivo ou por um pronome. Observe o exemplo. Quando eu digo a multidão aplaudiu os jogadores. A multidão aplaudiu os jogadores. Tiago, multidão é um sujeito simples, é isso? Mas multidão não são várias pessoas? Mas entenda. A multidão aplaudiu os jogadores, eu só tenho uma palavra, que é a palavra multidão, que representa núcleo do sujeito. O sujeito é a multidão. E qual é o núcleo? Multidão. O sujeito simples é aquele que só traz um núcleo. Independente se esse sujeito vai trazer uma noção de que é uma pessoa, né, se está falando de uma pessoa ou de várias pessoas, certo? Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala de sujeito simples, né? Da mesma forma, os alunos fizeram o exercício. Tiago, quem é o sujeito? Os alunos. É sujeito composto? Não. Mas não são vários alunos? Não, mas veja, o único núcleo é a palavra alunos. Se o único núcleo é a palavra alunos, com certeza eu tenho sujeito simples, né? Então, sujeito simples é aquele formado por apenas um núcleo. Tudo bem? Beleza. Sujeito composto, Tiago. Bom, sujeito composto é formado por dois ou mais núcleos. Quando eu digo o aluno e o professor tentaram resolver a questão. O aluno e o professor tentaram resolver a questão. Qual é o sujeito? O aluno e o professor. Quem foi que tentou resolver a questão? O aluno e o professor. Quantos núcleos? Dois. Aluno, professor, são os dois núcleos. Portanto, o sujeito é composto, certo? Então, sujeito simples formado por apenas um núcleo, sujeito composto formado por dois ou mais núcleos, certo? Bom, mas aí nós temos também um sujeito chamado de sujeito oculto, certo? O que é um sujeito oculto? Olha, lembrando que o sujeito oculto, ele também pode ser chamado de sujeito implícito, elíptico ou desinencial. Tiago, por que é chamado de oculto, implícito ou elíptico? Porque não aparece na frase. Eu sei quem é, eu consigo deduzir pela conjugação do verbo, eu consigo deduzir quem é o sujeito. Por isso, implícito, oculto ou elíptico, né? Tiago, por que desinencial? Porque é por meio da desinência do verbo. O que é a desinência? A terminação do verbo. É por meio dela que eu consigo perceber se o sujeito, qual seria o sujeito oculto, né? Então, se eu digo assim, fizemos toda a atividade. Bom, quem fez a atividade? Nós fizemos a atividade. Então, eu não coloquei o nós, mas quando eu digo fizemos a atividade, eu vou deduzir que, claro, o sujeito da oração seria o sujeito nós. Da mesma forma, comprei um livro. Quem comprou? Eu. Sujeito oculto, eu. E eu consegui perceber quem era o sujeito pela desinência do verbo. O que é desinência? O finalzinho do verbo. Tudo bem? Beleza? Então isso é sujeito oculto. Vou repetir. Fizemos
toda a atividade. Quem é o sujeito? Nós. O sujeito não está na frase, está oculto, está implícito, está elíptico. Como é que eu percebi esse sujeito? Pela desinência do verbo. Pela desinência verbal. Desinência que terminou em MOS. Fizemos. Então é claro que o sujeito é o sujeito nós. Comprei um livro. Qual é o sujeito? Eu. Havia aparecido na frase esse sujeito? Não. Por isso ele é oculto, né? Tiago, sujeito oculto é a mesma coisa de sujeito indeterminado? Não, não é a mesma coisa de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado ele ocorre em duas situações. Primeira, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referente textual. Exemplo, apagaram a luz. Diretor, apagaram a luz. Olha, quando eu digo apagaram a luz, eu não sei quem apagou, nem sei quantas pessoas apagaram. Então, quando eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, sem referente textual, apagaram a luz, eu não sei quem apagou, nem sei quantas pessoas apagaram, por isso o sujeito é indeterminado, certo? Mas o sujeito indeterminado, ele também ocorre em outra situação, que seriam as três situações que eu vou citar agora. Quando o verbo é VTI, quando o verbo é intransitivo, quando o verbo é de ligação e esses verbos estão ligados a um si. Um si que vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisa-se de operários. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de algo, né? Então o verbo precisar, verbo transitivo indireto, o que aparece depois, esse si que está ligado, vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Então, sempre que eu falar de sujeito indeterminado, primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual, né? Apagaram a luz, eu não sei quem apagou, e quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mais um si, precisa-se de operários. Olha, o verbo aí está na terceira pessoa do singular, é um verbo transitivo indireto, detalhe, não pode ser VTD, não pode ser um verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto mais um si, ou verbo intransitivo como vive-se bem nestes lugares, ou ainda um verbo de ligação como era-se feliz naqueles tempos. Nessas três situações, o verbo é VTI na primeira situação, é intransitivo na segunda, quando eu digo vive-se, quando eu disse vive-se bem nesses lugares, verbo intransitivo, e era-se feliz naqueles tempos, verbo de ligação. Nas três situações, o si que está ligado ao verbo é um índice de indeterminação do sujeito e o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, já que o sujeito está indeterminado. Tudo bem? Certo? Beleza? Bom, então nós temos aí sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Tiago, mas não existe também o sujeito inexistente? Veja, não existe o sujeito inexistente, isso é paradoxal demais, né? Tiago, é melhor chamar de oração sem sujeito, não é isso? É melhor chamar de oração sem sujeito. Porque sujeito inexistente, como é que eu vou dizer que o sujeito não existe se eu estou dando nome a ele, né? Então é melhor dizer oração sem sujeito. Quais são os casos de oração sem sujeito? Verbo haver com o sentido de existir, havia muitos alunos na sala, verbo haver indicando tempo passado, né? Há muitos anos que moram em Recife, verbo haver com o sentido de ocorrer, houve acidentes na estrada, houve acidentes na estrada. Verbo haver com o significado de ocorrer, também não pode ir ao plural, né? Então verbo haver com o sentido de existir, verbo haver indicando o tempo passado, verbo haver com o sentido de ocorrer. Nessas três situações, o verbo haver é um verbo impessoal. Isto é, ele não tem sujeito. E aí o sujeito é inexistente, é a oração sem sujeito, né? Tenho também verbo fazer indicando o tempo. Faz 10 anos que mora em Recife. Eu não posso dizer fazem 10 anos, e sim faz 10 anos, né? Verbo fazer indicando o tempo não pode ser flexionado porque ele não tem sujeito.
Verbos que indicam fenômeno da natureza, chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, são verbos que devem ficar na terceira pessoa do singular porque não tem sujeito. Choveu muito todos os dias. Choveu muito todos os dias. O verbo chover não pode ser levado ao plural porque indica fenômeno da natureza. Chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, né? É um verbo impessoal. Tiago, é verdade que se o verbo chover aparecer no sentido figurado, ele vai ter sujeito? Sim. Choveram reclamações na reunião. Choveram reclamações na reunião, sujeito aí reclamações, por isso que o verbo chover concordou com reclamações. Tudo bem? Então, esses são os casos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tudo bem? Beleza, né? Tiago, e predicado? Bom, predicado existe em três. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Qual é a característica do predicado verbal? Nunca trará um verbo de ligação. Nunca. No predicado verbal, o verbo ou vai ser VTD, ou vai ser VTI, ou vai ser VTDI, né? É o que a gramática chama de verbo significativo, ou verbo nocional. É porque é um verbo que traz significado, traz noção. Não é um verbo de ligação. Qualquer verbo que não seja de ligação vai ser chamado de verbo significativo ou nocional. E isso vai acontecer no predicado verbal, né? Predicado verbal. Tiago, vê só. Quando a gente fala de predicado, predicado é o quê mesmo? Tudo aquilo que sobra quando eu retiro o sujeito. Retirei o sujeito, que sobra é o predicado. Por exemplo, João comprou um bom livro. João comprou um bom livro. Retirei o sujeito. Quem é o sujeito? João. Quem é o predicado? Comprou um bom livro. O verbo desse predicado é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo, né? Quem compra, compra algo. Tudo bem? Verbo transitivo direto. O predicado é verbal. Detalhe, no predicado verbal não pode haver característica do sujeito, nem característica do objeto. Ou melhor dizendo, eu não tenho predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, né? Então, o João comprou um livro, eu tenho aí um predicado verbal. Da mesma forma, ele precisa de ajuda. Tirei o sujeito. Quem sobrou? Precisa de ajuda. Predicado verbal. Predicado verbal. Tudo bem? Então é isso. Tiago, e predicado nominal? Predicado nominal obrigatoriamente vem com verbo de ligação. Ele é inteligente. Olha, verbo de ligação, formando aí o predicado, mais um predicativo do sujeito. O que é predicativo? Uma característica associada ao sujeito. Ele precisa, ele é inteligente, o verbo ser é um verbo de ligação. Ele parece esforçado, também o verbo parecer é um verbo de ligação, esforçado é uma característica do sujeito, o predicado é nominal. Então sempre o predicado nominal é formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tudo bem? Tiago, e o predicado verbo nominal? Bom, predicado verbo nominal é formado por um verbo que não é de ligação, pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Ele chegou cansado. Cansado é uma característica dele, mas chegar não é um verbo de ligação. Então, para que o predicado seja verbo nominal, é necessário que eu tenha um verbo que não é de ligação, o verbo não pode ser de ligação, mas uma característica ou do sujeito ou do objeto, que a gente chama de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Tudo bem? Beleza? Diretor, o senhor esqueceu de colocar o tempo, mas quanto tempo eu já tenho? 15. É isso? Tudo bem. Então, continuando nossa aula, eu tenho... Veja, eu vou repetir tudo que a gente viu até agora, tá certo? Para você não se perder. Eu tenho sujeito simples. O que é sujeito simples? Aquele formado por apenas um núcleo. O que é um sujeito composto? Formado por dois ou mais núcleos. O que é um sujeito oculto? É um sujeito que não aparece na oração, como já diz o nome, mas eu consigo deduzir quem é o sujeito
por meio da desinência presente no verbo, né? A desinência verbal vai me dizer quem é o sujeito. Eu tenho também o sujeito indeterminado. Quais são os dois casos de sujeito indeterminado? Verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual. Apagaram a luz. Oh, eu sei lá quem apagou. Não sei quantas pessoas apagaram. Verbo ou sujeito indeterminado, né? Sujeito indeterminado nessa situação. Ou quando o verbo é VTI, intransitivo ou verbo de ligação e está ligado ao quê? A um se. E o se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Essa é outra situação, certo? Falamos também de sujeito inexistente. Verbo haver com o sentido de existir, verbo haver com o sentido de ocorrer, verbo haver indicando o tempo passado, verbo fazer indicando o tempo, verbos que indicam fenômeno da natureza, trazem aí a incapacidade de terem sujeito. Eles são verbos impessoais. Tudo bem? Depois eu tenho predicado. Predicado verbal, formado por um verbo que não seja de ligação. E não pode haver no predicado verbal nem uma característica do sujeito, nem uma característica do objeto. Tá certo? Bom, deixa eu ver o que mais. Predicado nominal. Verbo de ligação mais uma característica do sujeito. Predicado verbo nominal. O verbo não pode ser de ligação, mais uma característica associada ao sujeito ou ao objeto. Tudo bem? Beleza, né? Posso continuar? Posso, né? Meu diretor autorizou. Eu faço tudo que o meu diretor pede. Eu estou aqui, olha. Não é isso, diretor? Posso continuar, né? Meu diretor tá ali, olha. De olho em mim. Olha, seguinte. Diretor, falamos sobre termos essenciais da oração, que são quais? Sujeito e predicado. Mas existem os chamados termos integrantes da oração. Quais são os termos integrantes? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Objeto direto, Tiago, exemplo. Eu comprei um livro. O que é um objeto direto? É aquele que está ligado ao verbo de forma direta. O que é que eu não tenho entre um objeto direto e o seu verbo? Eu não tenho uma preposição. Não tenho uma preposição entre o verbo e o objeto direto, certo? Não percebo a preposição. Por isso, verbo transitivo direto. Eu comprei um livro, verbo comprar é um verbo transitivo direto e um livro vai funcionar como objeto direto, né? A gente tem que ter cuidado que existe objeto direto preposicionado. Quando eu digo assim, olha, eu comi do bolo. Eu comi do bolo. Olha, pessoal, quando eu digo que eu comi do bolo, eu quis dizer que eu comi uma fatia do bolo. Porque se eu disser que eu comi o bolo, eu comi o bolo inteiro. Imagino que meu diretor está aniversariando hoje e ele fez um bolo. E aí eu cheguei para ele e disse assim, ô diretor, eu posso comer o bolo? Aí o diretor disse, pode. O que é que eu fiz? Fui lá e comi o bolo inteiro do diretor, né? Não deixei para ninguém, porque o diretor autorizou. Eu perguntei lá, olha, diretor, posso comer o bolo? Ele autorizou. Comer o bolo é comer o bolo inteiro, pessoal. Se eu queria apenas uma fatia do bolo, o que é que eu deveria ter dito? Diretor, posso comer do bolo? Aí sim. Se ele dissesse sim, eu ia lá, comia uma fatia, 2, 3, mas eu comi do bolo. Dá para entender isso? Fácil demais português, né? Tiago, mas você disse aí que quando a frase é eu comi do bolo, o verbo comer continua um verbo transitivo direto e do bolo objeto direto. Mas não existe preposição? É porque assim, o verbo comer é verbo transitivo direto. Quem come, come algo, né? E do bolo, apesar de trazer preposição, eu chamo de objeto direto, a preposição só foi colocada para uma mudança de sentido, mudança de significado, mas o verbo continua sendo VTD e o que aparece depois, objeto direto, chamado de objeto direto preposicionado, certo? Isso acontece também quando você diz assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus. O verbo amar não pede preposição. Quem ama, ama alguém.
é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Só quando eu digo eu amo a Deus, é porque esse amor a Deus não é um amor qualquer. Então eu destaco esse amor, eu diferencio esse amor com a preposição a. Objeto direto preposicionado. Tudo bem? Bom, objeto indireto. Objeto indireto é aquele que está ligado ao seu complemento de forma indireta. Ele precisa de ajuda. Olha, entre o verbo precisar e a palavra ajuda, olha quem apareceu. A preposição de. Eu assisti ao jogo. Olha, assistir com o significado de ver é um verbo transitivo indireto. Ele pede preposição a. Eu assisti ao jogo, olha a preposição a, ligando o verbo à expressão ao jogo, que vai funcionar como objeto indireto. Neste momento tivemos um aumento aí de seguidores. Temos agora 2.535 pessoas. Não é isso? Beleza. Entendi, diretor. Só é para continuar. O diretor deu um fora aqui em mim. Pessoal, olha, vocês não sabem como é que funciona isso. Olha, gravação é um negócio impressionante. Eu sei que vocês estão aí assistindo a minha aula e o meu diretor não deixa eu falar nada. Ele diz, olha, sua missão é falar de língua portuguesa. Se você quiser falar de bolo, de receita culinária, de número de seguidor das redes sociais, não fale. Porque quem fala isso sou eu. Já levei um fora aqui. É tipo Lombardi, vocês sabem? Aquele programa do Silvio Santos. O camarada tá falando, fica lá Lombardi falando... Ninguém vê, mas ele tá aqui do meu lado. E ainda com um chicote na mão ali. Tô até com medo. Olha, é o seguinte. Posso continuar, né, meu diretor? Só faz assim, ó. Pessoal, é uma graça, pessoal. Então é o seguinte. Eu tenho também objeto indireto, um objeto indireto chamado de pleonástico. O que danado é isso, Tiago? Objeto indireto pleonástico. É o objeto indireto que se repete desnecessariamente. Por exemplo, ao pai, vírgula, ao pai, ela lhe obedece. Ao pai, ela lhe obedece. Esse lhe está retomando o objeto indireto ao pai. Olha, ao pai, ela lhe obedece, ela é o sujeito, obedece a quem? Ela obedece ao pai. Ao pai é o objeto indireto. Então, não há motivo para dizer ao pai ela lhe obedece. Esse lhe é completamente desnecessário, por isso chamado de objeto indireto pleonástico, né? Pleonástico é aquilo que se repete. Pleonasmo é uma repetição desnecessária, né? Então, pessoal, vamos agora ao complemento nominal. Olha, complemento nominal, ele sempre, obviamente, vai complementar um nome, como já diz, né? Que nome, Tiago? Adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato, certo? Exemplo de complemento nominal em relação ao advérbio. Imagina que eu estou em uma manifestação e eu estou gritando lá, olha, na manifestação, não à corrupção, não à corrupção. Veja, a corrupção, que está com um acento grave aqui, olha, não à corrupção, está complementando o sentido do advérbio não. Não a quê? Não há corrupção. A corrupção complementa o advérbio não. Então vai ser chamado de complemento nominal. Pode complementar adjetivo? Sim. Eu estou apto a fazer a prova. Apto é o adjetivo. A fazer a prova complementa a palavra apto. Então, eu estou apto a fazer a prova complementa a palavra apto, vai funcionar como complemento nominal. Tiago, e se o complemento nominal estiver ligado a um substantivo abstrato? Aí você tem que ter cuidado. Porque se o substantivo abstrato indicar ação, eu tenho uma regrinha que vai funcionar assim. Se o termo que eu acho, que eu desconfiei que é complemento nominal, for agente, esse termo não será complemento nominal. Ele só será se for paciente. Exemplo, o ataque aos terroristas. Aos terroristas está complementando a palavra ataque ou não? Está. Porque, olha, foram os terroristas que atacaram ou eles foram atacados? Eles foram atacados.
O ataque aos terroristas. Então, aos terroristas complementa a palavra o quê? Ataque. Como terroristas não estão praticando ação, mas recebendo o ataque, complemento nominal. Agora, se eu digo o ataque dos terroristas, aí dos terroristas, os terroristas estão atacando. Aí eu não posso chamar mais de complemento nominal, mas sim de adjunto adnominal. Tudo bem? Então, repete comigo. Complemento nominal está sempre ligado a um adjetivo, a um advérbio ou a um substantivo abstrato, certo? Se for advérbio, se houver um elemento complementando um advérbio, com certeza é um complemento nominal. Se houver um elemento complementando um adjetivo, com certeza é um complemento nominal. Se houver um elemento complementando um substantivo abstrato que indique ação, aí você vai ver se o termo que você desconfiou ser um complemento nominal, se esse termo é agente ou paciente. Se for paciente, o ataque aos terroristas. Os terroristas não atacam, eles recebem o ataque. Então, nesse caso, eu tenho um complemento nominal. Mas o ataque dos terroristas, os terroristas não estão recebendo o ataque. Eles estão atacando. Eles representam um elemento agente. Se eles representam um elemento agente, eles vão funcionar como adjunto adnominal. Essa expressão vai funcionar como adjunto adnominal. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro bloco, tratando sobre termos da oração. Já falei aqui, olha, sobre sujeito, tipos de predicado, termos integrantes, eu já falei de objeto direto e indireto e complemento nominal, certo? Eu vou encerrar por aqui esse bloco. No próximo bloco eu continuo falando sobre termos da oração. Tudo bem? Então, até o próximo bloco. Até lá!